Boa noite, tudo bem? Espero que tenham feito uma excelente prova, né? Uma excelente N1. Excepcionalmente, vou fazer esse vídeo para vocês para a gente adentrar ao tema da nossa N2, da nossa próxima matéria. E é um tema bem interessante e nós vamos tratá-lo baseado na Constituição e em duas leis. Então, a Constituição, no artigo 102 e no artigo 103, traz para nós as situações específicas em que haverá um controle de constitucionalidade. Mas o que significa controle de constitucionalidade, não é? Quando a gente fala em controle, é algo que especificamente envolve, não é? Algum tipo de fiscalização, algum tipo de regramento, né? Então, controle de constitucionalidade é aquilo que efetivamente vai colocar a Constituição acima de tudo, não é? Assim como a gente já tem aí o conhecimento, nos retrata a pirâmide de Kelsen. Então, para que isso seja possível, para que haja o efetivo respeito das normas ao regramento constitucional, estabeleceu-se a possibilidade de fazer esse controle. Então, passamos aí a entender o que significa, de onde vem, né, essa questão de controle constitucional. Não devemos pensar num controle da Constituição, mas um controle face à Constituição. Então, quando eu penso em controle constitucional, eu preciso entender que na nossa Constituição do Império não havia essa previsão, né? Na verdade, a previsão constitucional do controle aí, né, da validade das normas face à Constituição se deu com a nossa Constituição de 1824, certo? Então, antes desta Constituição, na Constituição do Império, não há que se falar aí, respectivamente, em controle de constitucionalidade. Estou pesquisando aqui para ver se eu acho exatamente. Aliás, falei de 1827, aí ó, tá vendo? Ainda bem que eu achei. A Constituição de 1891, certo? Foi ela que previu expressamente o controle aí difuso das normas e dos atos também administrativos. Então, o que é importante também ressaltar? A primeira noção que a gente teve, né, o porquê que nós aqui especificamente no Brasil resolvemos, né, utilizar esse controle de constitucionalidade. Na verdade, nós somos influenciados pela legislação americana. Bom, se vocês nunca ouviram falar, a partir de agora não podem dizer mais que passaram pelo ensino do direito constitucional e nunca ouviram falar desse caso. Foi um importante caso chamado de Madison versus Marbury versus Madison. Esse caso é um caso aí icônico porque foi, né, a maioria dos doutrinadores vislumbram aí a primeira, né, o primeiro foco de controle de constitucionalidade em âmbito geral. E o que aconteceu? É bem interessante. Havia uma disputa americana, né, na época, uma disputa à presidência dos Estados Unidos, e haviam dois candidatos aí, Thomas Jefferson e James Madison. E aí existia ainda aquela questão, né, afeta a guerra, né, entre França e Inglaterra. E aí, dentro dessa disputa eleitoral, Thomas, Thomas Jefferson, né, na verdade, aliás, era John Adams e Thomas Jefferson, né, o James Madison foi nomeado aí secretário de Estado. Então, era uma disputa sobre Thomas Jefferson e John Adams. John Adams já estava tentando a reeleição e Thomas Jefferson era o vice dele. E nessa eleição, os dois disputaram entre eles. E aí, John Adams estava um pouco enfraquecido já, vislumbrando essa derrota, não é? Sabia que ia ser derrotado. Ele foi rapidamente e dobrou o número de juízes federais para que tivesse, né, uma maioria ali
cuidando da justiça, né? E até eles falam que eles dão o nome de Midnight Judge, levando em consideração que essa nomeação ocorreu à noite, né, na calada da noite. E aí dobrou o número de juízes aí que exerceriam um controle aí sobre o presidente eleito, que era o Thomas Jefferson. E nessa, né, a partir daí, Thomas Jefferson foi e nomeou James Madison como o secretário de Estado. E a primeira coisa que o James Madison fez foi avaliar a regularidade dessas nomeações, tendo em vista que algumas delas ainda não tinham sido tomado posse. Então ele começou a levantar essas nomeações para que pudesse realmente avaliar a legalidade ou não disso e acabar não permitindo que isso acontecesse. E o que ele fez? Como essa nomeação se deu baseada numa legislação americana, que tinha vindo, né, depois da Constituição, haveria aquela questão: será que essa legislação acabou revogando a norma constitucional? E aí, ele, numa forma difusa aí, numa análise do caso concreto, ele avaliou que não, que a norma constitucional tinha supremacia sobre essa lei. Então, o que deveria valer era a norma constitucional e, portanto, aquelas nomeações todas deveriam ser excluídas. E por isso que ficou conhecido aí, só para lembrar também, né? Dentre todos, por que é Marbury e Madison? Madison é o secretário de Estado nomeado aí pelo Thomas Jefferson. E Marbury é um dos juízes que foi nomeado aí pelo John Adams como juiz federal. E ele acabou entrando, porque dentre os juízes ali que ainda não tinham tomado posse, ele era um. Então ficou essa discussão que deveria prevalecer. A partir daí, nesse controle aí de constitucionalidade, apurou-se que o que deveria prevalecer era a norma constitucional. E aí nós acabamos tomando para nós essa possibilidade de controle. E qual é, não é, a grande fundamentação aí, a função, né? Porque esse controle é a base do Estado Democrático de Direito, porque se eu tenho a Constituição como lei suprema aí, não é, garantidora, não é, da manutenção dos direitos e garantias, da égide, da normativa, não é, do país, o esteio das leis no país. Então, notadamente, eu tenho que esse controle constitucional se faz necessário, tendo em vista a manutenção e a proteção do Estado Democrático de Direito. Então, o que acontece? Quando, né, a gente tem duas formas aí de apresentação. Uma preventiva, que é antes da lei ser sancionada, então, através do veto presidencial, não é? A gente tem as formas aí de promulgação de uma norma e até a gente tem a forma repressiva, que é esse controle de constitucionalidade que a gente vai ver do meio difuso e concentrado, tá? Então, a gente tem que entender que o controle de constitucionalidade é um instrumento de verificação da compatibilidade entre a norma ou o ato administrativo e a Constituição Federal. Então, ela exerce duas funções aí. Ela tem dois pilares, né? Que é rigidez e supremacia. Ou seja, rigidez, por quê? Porque a Constituição Federal detém uma forma mais complexa de modificação de suas normas. E por que supremacia? Porque ela precisa se manter no ápice da pirâmide de Kelsen, certo? Então, eu tenho que levar em consideração esses dois pilares, rigidez e supremacia, e mantenho a Constituição aqui no cume desta pirâmide, certo? Então, qual é a função do controle de constitucionalidade? É garantir a ordem e coerência do sistema normativo, partindo destes dois pilares, certo? Então, aqui no Brasil, a gente tem, né, dois tipos aí de controle. Então, para isso, a gente entende que o controle feito aqui no Brasil é um controle de constitucionalidade misto,
certo? Tô vendo minha bagunça ali dos livros. Então é um controle de constitucionalidade, não que mexe, né, gente? É um controle de constitucionalidade misto. Então, por que misto? Porque eu tenho difuso e concentrado. Então, eu tenho esses dois tipos de controle de constitucionalidade. E o que leva em consideração um ou outro controle? A competência, o órgão competente para analisar aquele ato ou aquela norma, certo? Então, com base nessa competência, eu vou saber se a análise, esse controle de constitucionalidade vai ser feito pela forma difusa ou pela forma concentrada, certo? Então, quando eu falo aí em meio difuso, eu destino, né? Eu declino a competência para julgar ao juiz, aos tribunais. Então, a gente fala também que esse meio difuso é também nomeado de controle de forma concreta, de controle concreto. Por quê? Porque é um controle baseado na análise concreta dos fatos. Então, é aquela situação que afeta as partes apenas, não é? Eu solicito e o Estado precisa. Hoje em dia a gente vê muito essa movimentação e a gente discute muito, né, sobre a judicialização, não é, do legislativo. Por quê? Porque o Estado, o juiz como representante do Estado, ele não pode deixar de dar a resposta, não é? Ele tem que aplicar a jurisdição. E como forma disso, quando há algum conflito, não é? Alguma das partes suscita o conflito, veja, a questão em análise não é a inconstitucionalidade. A inconstitucionalidade será apurada em sentença, certo? Então, neste meio difuso, analisa a incidência ou não de determinada norma em relação à Constituição naquele caso específico, certo? E quando eu falo, né, em, em concentrado, quando eu falo em controle concentrado, eu falo em controle de um órgão apenas, que no nosso caso, o guardião da Constituição é o Supremo Tribunal Federal. Então, como guardião da Constituição, eu, no controle concentrado, ou seja, aquilo que chega lá e não é específico às partes, é abstrato. Veja que interessante, né? É que tem uma amplitude maior, atinge um número maior de pessoas, é uma análise concentrada de constitucionalidade. Um exemplo, né, que a gente teve recentemente foi de alguns artigos das medidas provisórias aí nesse momento de pandemia, que após, né, aí a vigência, alguns partidos políticos acabaram propondo aí a questão da inconstitucionalidade. Se não me falha a memória, não compartilhei com vocês, né? Porque ainda não. Bom, não sei onde está tocando este celular, mas ainda não tínhamos uma decisão. Eu não sei se já não tínhamos mais o grupo, mas teve recentemente uma decisão sobre a constitucionalidade da questão afeta a punição, não é? A responsabilidade dos estados e dos municípios nas questões afetas aí a proteção dos seus indivíduos. Então, o STF entendeu que para haver uma responsabilização era necessário uma atitude aí culposa, não é? Que fosse realmente capaz de gerar um dano e que não fosse, e que não tivesse uma orientação das secretarias específicas de proteção, não é? Neste momento de pandemia. Então, se a atitude fosse, né, assim, sem o devido cuidado pela parte da administração pública, aí sim poderia haver alguma punição. Fora isso, não há que se falar em punição, porque há uma maior necessidade de proteção à saúde, de proteção, né, da, da, da dos seus munícipes aí, das pessoas que estão sob a sua responsabilidade, aqueles que os elegeram,
certo? Bom, então, nesse sentido, para finalizar aí uma breve explanação, a gente volta aí ao conteúdo. Nós temos aí no controle, né? No controle difuso e concentrado, algumas questões. E, né, paralelo a isso, o que nós vamos encontrar aí? Que, não obstante o 102 e o 103, a gente tem o artigo 97. Só lembrando a vocês que a gente tem, não é? As leis ali do artigo 59 da Constituição, todas aquelas leis, elas passam também pelo controle de constitucionalidade. Muitas vezes as leis passam pelo controle preventivo, ou seja, antes de promulgar, analisa efetivamente se ela é constitucional ou não, tá? Isso, gente, não tem a ver com a questão da anterioridade da lei, tá bom? Lei nova, revoga, lei anterior, lei posterior, revoga lei anterior, nada disso, repristinação, nada disso, tá? É uma questão de constitucionalidade. A lei está ou não adequada com a Constituição, certo? Bom, então encontramos aí, entendemos um pouquinho do que significa esse controle de constitucionalidade. A partir de então, nós vamos estudar as três possibilidades, que é a ação declaratória de constitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de preceitos fundamentais. Então, a gente tem três situações: a DIN, a DECOM e a DPF, tá bom? Então, eu encontro vocês aí, não é, na semana que vem. Descansem um pouco, não deixem de estudar e até semana que vem, se Deus quiser. Beijo, boa noite.